Olá pessoal, aqui é o professor Leandro Sá. Vamos iniciar mais uma aula do curso de Eletrônica Digital. Nesta aula, a gente vai aprender o processo de conversão de um número decimal fracionário para binário. Na aula anterior, a gente aprendeu a fazer essa conversão do binário fracionário para decimal. E nesta aula, do decimal fracionário para binário. Os números que a gente trabalhou até aqui são todos números inteiros. Né? Exemplo dessa tabela em que tem os algarismos de 0 a 9 decimal e a sua representação em binário. Mas como saber, por exemplo, quanto vale no sistema numérico binário o número decimal 17,75? Bom, para a gente fazer essa conversão, né, de um número decimário fracionário, a gente vai realizar a conversão primeiro da parte inteira e da parte fracionária. A parte inteira do número é aquele processo de divisão por 2, como a gente já havia aprendido na conversão de um número inteiro decimal para binário, que foi o visto lá na aula 2. Já a parte fracionária, ela tem um processo um pouco diferente. Para a gente fazer essa conversão, a gente vai seguir as seguintes etapas. A gente vai multiplicar a parte fracionária do número por 2. E se a parte fracionária, né, do número resultante dessa multiplicação por 2, se essa parte fracionária resultante for diferente de zero, a gente multiplica por 2 novamente. E repete essa etapa de multiplicando a parte fracionária por 2 até que a gente obtenha uma parte fracionária resultante igual a zero. E o número binário correspondente da parte fracionária do número vai ser a junção da parte inteira resultante de cada multiplicação dessa por 2, indo da primeira multiplicação até a última. Então vamos fazer aqui um exemplo para a gente entender melhor esse processo de conversão. Então aqui para o exemplo 1, a gente utilizar o número 27,75. Então a primeira etapa, a gente realizar a conversão da parte inteira do número, no caso 27, é aquela divisão por 2, o processo de divisão por 2. Então 27 dividido por 2, 13, e sobra 1. Como o quociente deu maior ou igual a 2, divide ele por 2 de novo. 13 dividido por 2 dá 6 e sobra 1. Como o quociente maior ou igual a 2, divide ele por 2. 6 dividido por 2 dá 3, sobra 0. Mas novamente a gente tem um quociente maior ou igual a 2, então divide por 2. 3 dividido por 2 dá 1 e sobra 1. Então, a gente chegou no quociente unitário, né? O quociente igual a 1. Então, qual é o resultado? Vai ser a junção desse último quociente, 1, com os restos das divisões, indo da última divisão até a primeira. Então, o 27 em binário vai ser 1, 1, 0, 1, 1. E a parte fracionária do número, o 0,75, a gente vai multiplicar por 2. Então, 0,75 vezes 2 dá 1,5. Olha lá, a parte fracionária do número deu diferente de zero, né? Tem uma parte fracionária igual a meio. Então, a gente multiplica ela por 2. Meio vezes 2 dá 1. Então, aqui a gente chegou na parte fracionária igual a zero. Então, encerrou o processo de conversão do 0,75 para binário. E qual é o valor do 0,75 em binário? Vai ser a junção aí da parte inteira de cada multiplicação, indo da primeira multiplicação até a última, que deu o quê? 1, 1. Então, o 0,75, que é a parte fracionária do número, fica 1, 1. E a parte inteira, que é o 27, em binário fica 1, 1, 0, 1, 1. E o número
completo, o 27,75 em binário vai ficar 11011,11. Segundo exemplo, agora com o número 19,375. Primeira etapa, realizar a conversão da parte inteira do número, o 19, que é aquele processo de divisão por 2. Então, 19 dividido por 2 dá 9 e sobra 1. Quociente maior ou igual a 2, divide ele por 2. 9 por 2 dá 4 e sobra 1. Novamente, quociente maior ou igual a 2, divide ele por 2. 4 dividido por 2 dá 2 e sobra 0. De novo, quociente maior ou igual a 2, divide ele por 2. 2 dividido por 2 dá 1 e sobra 0. A gente chegou no quociente unitário. Então, qual é o resultado dessa conversão do 19 para binário? Vai ser a junção desse último quociente, que vale 1, com os restos das divisões, da última até a primeira, que vai ficar, então, 10011, certo? Aí o número 19 passado para binário, 10011. Agora a gente vai converter a parte fracionária do número, o 0,375. Então a gente vai multiplicar esse número por 2. 0,375 vezes 2 dá 0,75. A parte fracionária deu diferente de 0. Então multiplica ela por 2 de novo. 0,75 vezes 2 dá 1,5. Novamente, a gente tem uma parte fracionária diferente de 0, né? Deu meio aí. Então, multiplica esse meio por 2. Meio vezes 2 dá 1. Então, a gente chegou na parte fracionária igual a 0. Então, finalizou o processo de conversão aí do 0,375 para binário. E quanto é que ele vale? É a junção da parte inteira de cada multiplicação, da primeira até a última, que deu o quê? 0, 1, 1. Então, essa parte fracionária de 0,375 em binário fica 0, 1, 1. E o 19, né, que é a parte inteira aí do número, é 10011. E o número completo, 10011,011, certo? O número 19,375 convertido para binário. Aqui um terceiro exemplo, agora com o número 20,8. A primeira etapa, converter a parte inteira, né? 20. 20 dividido por 2, 10, sobra 0. Como teve um quociente maior ou igual a 2, divide ele por 2. 10 dividido por 2, 5, sobra 0. Como deu o quociente maior ou igual a 0, divide ele por 2 também. 5 dividido por 2, 2 e sobra 1. Novamente, quociente maior ou igual a 2, divide ele por 2. Então, 2 dividido por 2 dá 1 e sobra 0. Então, a gente chegou no quociente unitário. Então, o resultado da conversão vai ser a junção desse quociente, o 1, com os restos das divisões, da última divisão até a primeira. Então, o 20 convertido para binário fica 10100. E a parte fracionária, 0,8, multiplica por 2. 0,8 vezes 2, 1,6. A gente obteve uma parte fracionária diferente de 0, né? E o 0,6. Então, multiplica por 2. 0,6 por 2 dá 1,2. Novamente, a parte fracionária é diferente de 0. Né? No caso, esse aí, 0,2.
Então, multiplica por 2 também. 0,2 vezes 2 dá 0,4. Também, parte fracionária diferente de zero. Então, multiplica ela por 2. 0,4 vezes 2, 0,8. De novo, uma parte fracionária diferente de zero. Multiplica, então, por 2. Mas aí o número que deu, 0,8, que é a mesma parte fracionária, o mesmo valor com que a gente iniciou. Então, se a gente for seguir nesse processo de multiplicação por 2, a gente vai obter os mesmos resultados aí de multiplicação e vai chegar no 0,8 de novo. Ou seja, esse grupo de 4 multiplicações vai sempre ficar se repetindo. Ou seja, a gente vai ter uma dízima periódica, que é quando a gente tem os dígitos da parte fracionária se repetindo continuamente. Então, nesse caso, o que a gente faz? A gente encerra o processo de conversão, porque ela não vai ter fim. Então, para o 0,8, como é que fica aí convertido para binário? Fica a junção das partes inteiras de cada multiplicação, da primeira até a última. Então, 1100. Tá? A parte fracionária 0,8, em binário 1100. E lembrando que, como é uma dízima periódica, esses 4 dígitos da parte fracionária vão sempre ficar se repetindo. Tá? E a parte inteira aí do número, o 20, em binário fica 10100. Então, o número completo vai ficar como 101,1100,1100,1100,1100, e essa parte fracionária vai ficar se repetindo continuamente, porque é uma dízima periódica. Mas e aí, quando parar esse processo de conversão da parte fracionária? Um primeiro caso é quando nas multiplicações por 2 reaparecer o mesmo valor da parte fracionária, que foi esse último exemplo que a gente fez com o 0,8. Nesse processo de multiplicação por 2, o 0,8 se repetiu. Então, a gente já sabe que essa conversão da parte fracionária ela não vai finalizar. Tá? Uma outra situação de quando parar o processo de conversão da parte fracionária é quando essa parte fracionária, né, a gente pode dizer que ela obviamente não for zerar. Né? Como assim? Quando essa parte fracionária tiver um valor, por exemplo, 0,57. Né? Esse número a gente pode ficar multiplicando por 2, multiplicando, né, seguindo esse processo de multiplicação por 2, nessa conversão da parte fracionária, que ela não vai zerar. Né? Aqui, ó, mostrando os valores, né, do 0,57 vezes 2 vai dar 1,14, tendo aí a parte fracionária 0,14. Aí, vezes 2, 0,28. Vezes 2, 0,56. Vezes 2, dá 1,12, que aí a parte fracionária é 0,12. Aí vezes 2, 0,24, 0,48, 0,96. Como a gente vê, a gente pode sair multiplicando por 2 que ela não vai zerar. Então, aí as situações em que a gente encerra o processo de conversão da parte fracionária. E aqui eu deixo umas questões para vocês resolverem, né, praticarem em casa, né, dessa conversão de número decimal fracionário, né, para converter para binário. Então, aí esses 4 exemplos, é o 5,125, 14,75, 21,25 e 17,6. Tá? Então, aí uma questão para vocês resolverem. E o gabarito vai estar aí na descrição do vídeo, certo? Então, até a próxima aula.